Tranquilo, pessoal. Hoje nós vamos fechar, então, a nossa análise dos elementos de validade, analisando o último elemento, o objeto, e logo a seguir apresentando uma síntese de todos os elementos de validade. Passando aqui para o quadro, então, pessoal. De todos os elementos de validade, pessoal, indiscutivelmente, o objeto é o mais tranquilo de todos. Pessoal, tem dois conceitos extremamente similares e os dois considerados corretos para concurso. O primeiro, pessoal, define o objeto como o próprio conteúdo do ato administrativo, como o efeito jurídico que o ato produz, o que ele cria, extingue, altera ou assegura. Ambos os conceitos, pessoal, são dados no mesmo contexto pelo professor Eli Lopes Meireles. O objeto corresponde ao conteúdo do ato administrativo, aos efeitos jurídicos que ele produz, o que ele cria, extingue, altera, modifica ou assegura. Pessoal, eu não gosto muito de trabalhar com esse segundo conceito aqui, mas está correto se cair em termos teóricos, e eu gosto de trabalhar com o primeiro, pessoal. O objeto é o próprio conteúdo, é a essência do ato administrativo. Olhem só, se eu tenho aqui, pessoal, por exemplo, vamos pensar aqui, numa suspensão do servidor A pelo prazo de 30 dias, um segundo ato, uma multa ao administrado B no valor de R$100, e vamos colocar aqui um terceiro exemplo, a demolição do imóvel X. Qual é o objeto, pessoal, do primeiro ato? A suspensão do servidor A por determinado período. Do segundo, a multa ao administrado B no valor de R$1.000. O terceiro, a demolição do imóvel X. Aonde que está, pessoal, o objeto em cada um desses atos? Aqui, pessoal, qual é o objeto desse ato? O que é isso? É a suspensão de determinado servidor por determinado período. Aqui, a multa a determinado administrado em determinado valor. Aqui, a demolição de certo imóvel. Pessoal, isso tudo corresponde ao quê? Corresponde aos respectivos objetos dos atos administrativos. Para facilitar, pessoal, não vai aparecer isso aqui em termos conceituais, mas para facilitar vocês identificarem o objeto é o próprio ato administrativo. É em função do seu objeto, do seu conteúdo, que a administração exerce suas diversas atividades. Então, objeto do ato A, suspensão do servidor A por 30 dias do B, multa ao administrado B no valor de R$1.000. Terceiro ato, a demolição do imóvel X. Tudo isso é o objeto, conteúdo do ato administrativo. Aqui, o professor Eli Lopes Meireles, pessoal, complementa essas considerações dizendo o seguinte, ó, que o objeto é o efeito jurídico imediato do ato administrativo, ao passo que a finalidade, o segundo elemento de validade que nós estudamos, pessoal, é o efeito jurídico imediato. Isso está certo, pessoal, para qualquer banca de concurso, mas não custa nós tentar entender. Bem tranquilo, viu, pessoal? Geralmente, a banca só quer saber isso aqui, não quer saber o que significa. Quer saber? O efeito jurídico imediato corresponde ao objeto. O efeito jurídico imediato corresponde à finalidade. Mas vejam só, né, pessoal? Creio que é tranquilo. Vamos usar aqui nosso primeiro exemplo para ilustrar essas duas expressões aqui. Qual é o conteúdo desse ato, pessoal? Suspensão de certo servidor por determinado período. E esse ato consta com tal objeto porque ele se destina a certa finalidade. Que finalidade é essa, pessoal? Ora, evidente, é a
punição do servidor nos termos do conteúdo. Então, o objeto, o ato, uma vez produzido, tem certo conteúdo, resultado imediato. Esse conteúdo se destina a certa finalidade a ser atingida, resultado imediato. Pois bem, pessoal, fechamos aqui então o nosso último elemento de validade. E agora, pessoal, fechando como um todo a nossa matéria, só vamos pegar aqui, pessoal, um panorama dos diferentes elementos de validade. Isso aqui, pessoal, antes de mais nada, deixa eu frisar, sempre é bom frisar, pessoal, tem matéria em direito que é basicamente decoreba, vamos assim dizer, né? Tu entendeu o básico, vai cair na questão, aquela decoreba, vamos assim dizer, do que tu entendeu. Mas tem matéria que não, pessoal, tem matéria que exige necessariamente a resolução de questões. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque nós vimos aqui os conceitos de cada elemento de validade, mesmo para quem entendeu bem a matéria, pessoal, vocês vão chegar nas questões e vão ter dificuldade. E essa parte não tem como fugir, vamos assim dizer. Vocês só vão realmente fechar elementos de validade se começarem a pensar em cima das questões. Então, essa matéria aqui, pessoal, ela exige necessariamente a resolução de questão. Bom, feito esse lembrete, vamos assim dizer, vamos apresentar a síntese aqui, pessoal, da matéria, síntese dos elementos de validade dos atos administrativos. Olha aqui, fazer um ato um pouquinho menor. Usando aqui um dos exemplos da aula anterior. Vamos pensar no ato de suspensão de determinado servidor. No servidor A, deixa eu arrumar aqui. Suspensão. Suspensão do servidor A pelo período de 30 dias. Esse ato deve ser praticado pela autoridade competente. Elemento competência. Segundo o procedimento previsto em lei. Forma em sentido amplo. Nesse ato deve constar todos os requisitos formais estabelecidos em lei. Esse conjunto de requisitos formais é a forma em sentido estrito. Pois bem, para esse ato ser produzido, é necessário que tenha se configurado o motivo ou os motivos para a sua produção prevista em lei. Esses motivos antecedem e justificam o ato administrativo. No nosso caso, por exemplo, poderia ser o fato do servidor ter se ausentado 20 dias do serviço sem motivo justificado. Esse é o motivo para a suspensão. Esse motivo faz com que o ato seja praticado com certo conteúdo. No nosso caso, a suspensão do servidor A pelo período de 30 dias. E esse conteúdo, pessoal, visa certa finalidade, que eu posso colocar como consequente, que está, portanto, depois do ato administrativo. Pessoal, voltando aqui, todo ato deve ser produzido por uma autoridade para tanto competência. Segundo o procedimento previsto em lei para a sua produção, forma em sentido amplo, com observância de todos os requisitos formais no próprio ato para tanto previsto em lei, forma em sentido estrito. Uma vez configurados os motivos para a sua produção previsto em lei, motivo que antecede, que corresponde ao porquê para a produção do ato. Este motivo impõe ou autoriza certo conteúdo que corresponde, aqui esqueci de colocar, ao seu objeto. Então, a falta do servidor, no nosso exemplo, uma falta de 20 dias injustificados ao serviço
dá margem a um objeto, a um conteúdo, que é uma suspensão daquele servidor pelo período de 30 dias. E esse conteúdo, por fim, se justifica, se determina ao atingimento de certa finalidade. A punição do servidor, que é consequente, está depois, é o fim, o objetivo do ato e que corresponde, fechando aqui, ao nosso para quê. E aí está, pessoal. Nós entender essa estrutura aqui é nós entendermos termos uma visão panorâmica e muito importantes elementos de validade. Então, pessoal, autoridade competente, procedimento previsto em lei, requisitos formais previstos em lei, por certos motivos para certa finalidade que impõem ou autorizam certo conteúdo, objeto. Esses são os elementos de validade dos atos administrativos. Pessoal, voltando para mim, então, fechamos aqui, pessoal, o elemento de validade e agora eu vou conversar com o João aqui para ver o que nós vamos fazer nas próximas aulas aqui, nós vamos passar. Obrigado, pessoal, até logo.